Bom, acho que está gravando. Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro da segunda jornada Extensão, Cultura e Currículo da Universidade Federal da Fronteira Sul. E hoje, nós temos a temática escolhida é a Extensão e Cultura com a Mediação Tecnológica, e temos como convidada a palestrante, a professora doutora Ivana Bentes, que é a pró-reitora de extensão da UFRJ, a quem a gente já agradece, de imediato, a disponibilidade de participação aqui conosco dessa tarde, e queria, também destacar aqui a presença do pró-reitor de extensão e cultura da UFFS, professor William Simões, que eu queria, passar a palavra para poder fazer, então, a acolhida aqui, tanto da professora Ivana, quanto do grupo que está nos acompanhando aqui nessa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, William. Ótimo. Então, primeiro saudar cada um e cada uma, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, Nós estamos aqui, professora Ivana, com os nossos servidores tais, servidores docentes, também com a presença de discentes que são bolsistas, numa jornada formativa que a gente vem fazendo desde o ano passado, A primeira jornada iniciamos logo no final de 2023, percorremos um tempo em 2024, planejamos a execução de uma segunda jornada agora em 2025, com o eixo extensão, cultura e currículo, já que aqui nós estamos tentando tratar de temas que nos ajudem na inserção curricular da extensão na graduação, que é um tema bastante caro para nós lá, e a professora Ivana é uma das mentoras intelectuais que desde do início, da sua atuação como pró-reitora, mas também como professora, vem trabalhando para que a gente pudesse ter bases legais e também trabalhando com políticas que venham a contribuir com a curricularização da extensão. Então, para nós, Ivana, é um prazer tê-la aqui conosco, uma pessoa que é uma autoridade no tema da comunicação na sua universidade e em escala nacional, e agora, atuando como pró-reitora também, traz todo esse acúmulo de experiência de como está acontecendo o processo de inserção curricular aí na UFRJ. E aqui o tema é nessa relação, que a gente também tem visto como parte das práticas dos cursos, e tem muitas dúvidas, que é o uso de tecnologias ou a mediação tecnológica no desenvolvimento das atividades de extensão e cultura, em particular na extensão em cultura curricularizada. Então, esse é o grande debate que a gente gostaria de hoje também avançar. Tá? E já fazendo aqui um agradecimento especial à equipe da PROEC, que está aqui toda também, porque é um momento formativo para todos nós. Então, estou vendo aqui vários servidores nossos da PROEC, aqui o Rony, nosso diretor de cultura, mas todos os servidores que estão também em formação, porque dão apoio para os cursos de graduação, para que a gente possa avançar aqui nas nossas pautas extensionistas. Então, é um evento formativo, e aqui a professora Ivana que vai trazer as contribuições para nós nessa relação entre cultura, extensão, comunicação e tecnologia. É isso, muito obrigado. Bom, posso ir, gente? Sim, Ivana, bem tranquilo. Bom, boa tarde, então, a todas e todas. Eu agradeço aqui o convite. Eu pensei nessa apresentação, é claro, a gente está falando da inserção curricular, mas eu acho que tem algumas questões muito específicas da extensão, tanto em relação à cultura, quanto em relação à comunicação. Então, eu vou começar um pouco dando um painel sobre de que cultura que a gente está falando, quando a gente está falando da cultura dentro da extensão. Vocês sabem, que várias das pró-reitorias, elas têm o nome cultura, no seu título, pró-reitoria de extensão e cultura, que é o caso de vocês, não é isso? Outras pró-reitorias não têm, na UFRJ, por exemplo, é só extensão, mas nós temos muitas ações de cultura dentro da extensão. Mas eu queria começar um pouco falando sobre a cultura, e aqui eu vou... Está aparecendo para vocês, gente? Sim, está aparecendo, Ivana. Só está cortando um pouquinho, eu acho, mas acho que é coisa do Meet mesmo. Aqui. Também. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui direitinho. Eu acho que... Como é que está aí? Melhorou ou não? De repente, acho que diminui um pouquinho o zoom, talvez. Deixa eu ver. A cultura como direito.
a primeira Agora tela... está ótimo, eu acho, que enquadrou o slide. Quadrou? Isso, Então, eu acho que era... enquadrou, Então, perfeito. então eu queria trazer primeiro essa visão do que a cultura, o que é trabalhar com a cultura na extensão. É claro, né, que assim, quando a gente pensa na questão cultural, a gente pensa na cultura setorializada, né, enfim, as artes plásticas, o teatro, o cinema, mas, de fato, a cultura que eu acho que a extensão abraçou é a cultura pensada não como um setor, mas assim como um processo assim transversal. Então, é uma definição, né, que a gente chama de uma definição antropológica de cultura. A cultura ligada à vida, aos hábitos, à vestimenta, à culinária, percebida mesmo como um modo de ser, né, e como saber coletivo. Então, enfim, eu acho que quando a gente traz a cultura para dentro da extensão, né, se mantém, claro, né, a cultura, digamos, tradicional e clássica, né, mas, sem dúvida, a cultura ela aparece nessa sua característica. E a cultura, gente, ela disputa mundos. Né? Quando eu coloquei esse slide aqui da cultura contra os fascismos, foi pensando que a cultura é um soft power, né? Das lutas feministas, antirracistas, contra a intolerância religiosa, ou seja, né, a gente tem no Brasil toda a emergência do que a gente pode até chamar de movimentos sociais da cultura, ou seja, a base social de quem produz cultura vinda das periferias, a produção de cultura vinda, produzida das favelas e das periferias, né, que passa pelo funk, pelo hip-hop, a cultura digital, a cultura produzida pelas minorias. Então, assim, eu acho que a extensão ela é muito marcada por essa cultura de base social. Não que a gente não tenha nossos grandes equipamentos sociais, culturais, as nossas orquestras, as nossas companhias folclóricas, né? Nós temos tudo isso nas nossas universidades. Mas, de fato, essa base social, né, dessa cultura que vem desses outros espaços, eu acho que ela marca muito, né, as práticas culturais na extensão. Então, eu gosto de dizer que são, né, experiências culturais que partem das vidas, né, das vidas das pessoas, né, e que chegam até nós da extensão. Cultura e linguagens, né, que vem de grupos indígenas, quilombolas, né, ou seja, é uma visão de cultura muito mais expandida para além dos grandes setores, né, culturais. Então, isso a gente chama de cultura de base comunitária, isso tem tudo a ver, a meu ver, né, com, enfim, com a extensão, né? E o que não significa que essa cultura de base comunitária, territorializada, não se articule com as redes sociais, né? Então, quando a gente fala da questão da mediação tecnológica, hoje a gente tem discutido muito também como a gente pode pensar o que eu tenho chamado de um comunitarismo digital, ou seja, né, como é que essa cultura de base comunitária, que está no território, que está ligada, muitas vezes, né, a esses... por exemplo, a experiência que nós temos no Brasil dos pontos de cultura, né, em todo o país, né, que tem como base, né, como eu falei, né, seja, né, os grupos territorializados, como é que ela vai se apropriar, né, esses sujeitos vão se apropriar das tecnologias para ter presença e visibilidade nas redes sociais. Então, eu acho que essa é a primeira discussão sobre a questão da mediação tecnológica. A gente não criar uma oposição entre o territorial e o virtual, e o remoto e as redes, porque a nossa vida hoje está totalmente imbricada, né, entre o territorial e, né, as redes sociais, a nossa presença nessas plataformas, para o melhor e para o pior, né? A gente sabe que isso tem muitas consequências, obviamente, eu acho que isso é uma discussão, inclusive, que vai atravessar os cursos de graduação, né? E nós, por exemplo, na UFRJ, nós fizemos, né, toda uma série de discussões depois da pandemia para incorporar a mediação tecnológica nas práticas extensionistas da cultura e outras práticas extensionistas também, tentar qualificar essa presença nesses espaços, né, virtuais. Então, a cultura de base comunitária, né, ela não é incompatível, né, apesar da gente priorizar
nas ações extensionistas, o corpo a corpo, não é isso? A presença, a troca dialógica, né? Então, assim, tem inclusive uma proposta da UNE, da União Nacional dos Estudantes, para criar os pontos de cultura estudantis nas universidades. Olha que ideia interessante, né? Não sei se vocês todos conhecem, né? Mas o Brasil tem uma das políticas culturais assim de ponta, chamado Cultura Viva, né? Eu fui secretária de Cidadania e Diversidade Cultural no Ministério da Cultura, a gente, né, trabalha e trabalhou, e o Brasil exportou para a América Latina inteira o programa Cultura Viva, né, que justamente fazia essa passagem da cultura tradicional para a cultura de base comunitária. E hoje os estudantes estão reivindicando que eles sejam reconhecidos como sujeitos de produção cultural, que é muito bacana, né? Ou seja, enquanto eles estão dentro da universidade, os nossos extensionistas, né, os nossos estudantes, estão na graduação ou na pós-graduação, eles também produzem cultura, né? Eles também podem produzir cultura, né? E essa é uma ideia que a gente quer levar até para o Ministério da Cultura, para pensar o que seriam esses pontos de cultura protagonizados pelos nossos, né, estudantes, né? Então, assim, a gente já fez uma série, na UFRJ a gente fez muitas ações em parceria com, né, a Ação Griot Nacional, com grupos quilombolas, grupos indígenas, com essa cultura de base, né, comunitária. Mas a gente sempre se preocupa, né, com, né, isso que a gente chama de processos e movimentos socioculturais, né, de base comunitária, nessa articulação com a comunicação, né? Então, assim, uma das características, por exemplo, importantes, né, para a difusão cultural é exatamente as estratégias de comunicação. Então, quem produz cultura hoje tem que produzir comunicação, né? Quem produz cultura tem que, né, fazer flyers, divulgar naquele território, de fazer uma difusão ampla nas mais variadas redes, ou seja, quem tem produto cultural, quem tem processo cultural, né, ligado à extensão ou não, tem que trabalhar com a comunicação, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem feito também muito grande. E aqui eu vou fazer uma relação entre cultura, cidades e universidades, né, para dar um exemplo onde a gente articulou tanto a questão cultural, né, quanto a questão do território da cidade e da própria comunicação. Essa é uma ação que a gente fez na UFRJ, muito interessante, né, de chamada pública para os estudantes, para os técnicos administrativos, né, e para os professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para atuarem como agentes culturais na cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tem 50 equipamentos culturais, nós fizemos uma chamada para que os nossos estudantes fossem atuar dentro dos equipamentos culturais, uma arena, um teatro, uma ação territorializada nesses 50 equipamentos culturais da cidade. Então, vejam, formas de integração da ação extensionista na cultura com o próprio circuito cultural da cidade. Então, a gente pensa que isso dá para a gente fazer com as secretarias, não só da cultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia, para pensar, né, a questão da extensão tecnológica. A gente pode fazer ações de interação com as secretarias municipais de educação, né, para pensar todas as ações culturais e não culturais que impactam nas escolas, que formam professores de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Então, vejam, são formas de articular a cultura de maneira mais ampla, extensionista, com as ações da cidade, né? E aqui, quando a gente pensa no equipamento cultural da cidade, quando eu digo isso está articulado com as questões de comunicação, né, é porque a gente tem, né, nessa proposta da UFRJ na cultura, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, pensar num circuito cultural, né, em que as ações que são feitas dentro da universidade possam impactar no circuito cultural da própria cidade, né? A gente sabe que muitos equipamentos culturais das universidades são, às vezes, né, cidades menores, são o principal equipamento cultural daquela cidade, né? Então, é fundamental essa articulação, né, para que as pessoas possam, né, em toda e qualquer cidade, frequentar a universidade como parte, né, do circuito cultural da cidade. Uma peça de teatro, um cineclube que exibe filme com debate,
debate, né? A apresentação de uma orquestra sinfônica, né? Ou seja, toda uma área de ações culturais que podem estar integradas à cidade. Mas, para isso, a gente tem que ter uma comunicação que, né, saia da nossa bolha. Né? Essa é a grande dificuldade. Por isso que eu estou o tempo todo trazendo exemplos e pensando como é que a gente pode articular isso, né, com as estratégias de comunicação. Então, por exemplo, né, uma coisa que me parece fundamental é que as ações de extensão, sejam culturais ou não, né, elas estejam dispostas em algum portal, né, da universidade que não seja o SIGA, né, o SIGA ou aquela intranet interna nossa, né, onde, eu pergunto para vocês, aonde na PROEC estão visibilizadas todas as ações de extensão? Vocês têm um portal para isso? Uma pessoa de fora da universidade que chega e diz, puxa, eu quero saber o que está acontecendo hoje, né? Hoje é segunda-feira, na parte da tarde, na universidade X ou Y, né? Como que ela vai descobrir aonde está essa ação, né, cultural? Então, veja, a questão da visibilidade das ações para fora ela é decisiva. Né? Então, a gente, por exemplo, que trabalha com comunicação, né, sim, a gente encontra frequentemente, né, os portais, né, dos grandes jornais, né, com os seus quadradinhos de exposições, filmes, né? Um lugar, um espaço onde qualquer pessoa que chegou naquela cidade vai entrar e vai descobrir o que está acontecendo na cidade. Isso acontece com as nossas universidades, né? Se eu chegar agora, né, e, puxa, eu quero saber, né, o que tem em termos culturais, em termos de ações de extensão, acontecendo hoje num determinado território, uma determinada cidade, dentro do campus universitário. Né? Seria fácil ou seria difícil de eu encontrar? Né? Geralmente é muito fragmentado todas essas informações. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso que a gente está chamando de circuito, né, cultural e também a cultura de redes, né? Que é justamente sair dessa hiperfragmentação onde você tem as ações, né, pulverizadas, feitas por cada proponente, por cada coordenador, né, de maneira muito dedicada, carinhosa, mas que muitas vezes não consegue chegar no público ao qual ela se destina, né, por falta de uma estratégia de comunicação. Né? E a gente tem descoberto também, né, que a maioria, uma parte, a gente fez aquele censo, raio-x da extensão, né, uma parte das universidades ainda não tem o seu setor de comunicação, né? Não é o caso de vocês, mas, né, ou o setor de comunicação está atrelado à comunicação da reitoria, que não dá conta de dar visibilidade para todas as ações, né, de extensão. Então, a gente acha cada vez mais estratégico, né, que as ações de extensão no campo da cultura e em outros campos tenham, né, não só o seu setor de comunicação, mas elas trabalhem com uma divulgação assim intensa dessas ações de extensão, para que elas possam chegar no seu público. Uma outra coisa fundamental nesse campo da comunicação também é a contratação de assessoria de imprensa, né, para que as ações de extensão e de cultura cheguem no circuito da cidade, né, chegue para fora da universidade. Né? Então, essa cultura de rede, né, que a gente está trazendo aqui, na verdade, é uma proposta para que as universidades entre si tenham um diálogo maior, né, para trocar experiências sobre a questão da comunicação, serviços, produtos, né, enfim, metodologias, né, para que a gente possa, de certa maneira, começar a replicar as boas práticas uma das outras. Né? Então, sem dúvida, essa articulação em rede, ou até mesmo, né, se você tem duas instituições, né, de ensino superior numa mesma cidade, será que as nossas ações de extensão não podem estar integradas, formando um circuito, né, cultural? Né? Então, sem dúvida, né, eu acho que a gente tem alguns desafios aí para mapear, né, construir rede. Aí aqui eu trouxe esse exemplo de uma conferência que a gente fez na época da pandemia, no auge ali, né, do isolamento social, onde a gente não estava podendo ir para o território, porque ali a gente pensou muitas estratégias de mediação tecnológica para continuar a
a manter as nossas ações de extensão, não mais no território, mas nas redes. Ali, eu acho que é um momento muito importante, muito interessante, de qualificação dessa mediação tecnológica, né? Como é que eu faço, né? Justamente uma ação virtual, remota, um curso remoto, onde eu consigo, né, mobilizar os participantes, construir diálogos entre eles, construir troca, mesmo no ambiente remoto virtual. Eu acho que a pandemia ela foi muito assim, foi muito importante para a gente pensar esse mapa, né, não só da cultura, mas, né, de outras ações extensionistas, né, e começar a pensar no mapeamento, né, do que já existe nas universidades, nos institutos, por exemplo, né, o que seria esse circuito cultural dentro de uma instituição, né? Mapear os calendários de evento, né? Os fóruns de política e gestão cultural das universidades, né? Criar essas plataformas de troca e de intercâmbio, né? Ou seja, possibilitar uma mobilidade estudantil entre as ações de extensão, né? É outra coisa que também não acontece tanto, né? Então, nesse GT, nesse grupo de trabalho do Mapa da Cultura nas Universidades, a gente trabalhou um pouco com essas ideias, né? Também montamos o Mapa da Cultura na extensão, né, para a gente pensar quanto, né, de ações de cultura, qual a porcentagem de ações culturais dentro da extensão, né, como um todo. E aí, voltando, né, fundamentalmente, a questão da comunicação, né, criar plataformas de divulgação e visualização dessas ações de extensão cultura, né, redes sociais, aplicativos, portais, né, cruzar o mapa da cultura na extensão das universidades com o mapeamento das ações de cultura em geral, né, proposto pelas cidades, né, enfim, criar uma articulação, né, entre esses mapas, né, e esses portais. Aqui, esse circuito cultural e virtualização da cultura foi um momento muito interessante que a gente pensou justamente, né, o quanto a gente poderia pensar em ações remotas, né? Todo mundo teve aquela experiência da pandemia, da experiência de virtualização dos shows, né, das ações de entretenimento, das ações de saúde mental, né? Ou seja, né, uma parte gigantesca da produção cultural migrou para as plataformas, né? E o campo da cultura, principalmente dentro da extensão, mas fora da extensão também, ele precisa, né, ele precisa ter uma relação de sustentabilidade com outras ações culturais, né? Então, muitas vezes, uma ação de extensão que trabalha com cultura, né, ela tem serviços que ela pode trocar com outra ação, ela tem espaços que ela pode trocar, apoiar, tem equipamentos, né? Enfim, né? Então, como é que a gente visualiza o que as ações de extensão têm para trocar, para articular, né, nesses espaços, tanto territoriais, né, quanto nesses espaços virtualizados, né? Uma coisa importante, quando a gente fala de política cultural nas universidades, eu acho que formalizar, né, o reconhecimento das atividades culturais como parte da vida acadêmica, né? Também, eu não sei se vocês têm planos de cultura na universidade de vocês, né? A política de cultura da instituição, né? Para criar diretrizes, para garantir os espaços físicos, financiamento, né? Participação estudantil na cultura universitária, né? Garantir que as instituições de ensino criem, apliquem e se relacionem com atividades culturais de forma mais, né, estruturada. Então, em relação à cultura, para a gente passar e trabalhar e pensar um pouco mais no campo da comunicação, né? Os desafios, geralmente, que a gente mapeou até agora são falta de estrutura e financiamento para os espaços culturais dentro da universidade, né? Ausência de políticas institucionais voltadas para a cultura, né? E desigualdade no acesso. Algumas áreas e cursos têm mais incentivo cultural, né, que outras, né? Aqui foram algumas propostas que nós fizemos em relação à cultura, né? Que é uma política nacional de cultura universitária, né, garantindo orçamento e estrutura, incluir a cultura como eixo transversal nos currículos acadêmicos, garantir editais permanentes para o financiamento de atividades culturais, né, criar mecanismos de gestão participativa da cultura na universidade, comissão de cultura, conselho estudantil, parceria externa, né, e
Em relação à comunicação, criar o circuito cultural universitário, ou seja, dar visibilidade para as ações integradas com as cidades, né? Enfim, de maneira mais ampla também, a gente tem discutido muito programas de extensão universitária com foco em cultura, editais e bolsas de extensão para a produção artística e cultural e apoio aos centros culturais universitários, né? Que eles atuam como espaço de formação e de experimentação, né, artística. E aqui eu trouxe um exemplo da UFRJ, né? A UFRJ tem cerca de 1.800 ações de extensão, né, e 273 são ações, né, no campo da cultura, né? Então, temos um número bastante significativo, né? Uma ação que eu acho muito interessante que a gente tem na UFRJ, né, que eu acho bastante interessante, que pode interessar de ser replicada por outras instituições, é o Centro de Apoio a Eventos, né? Então, nós temos na UFRJ uma central de apoio a eventos que tem equipamentos para as ações de extensão realizarem a sua ação cultural. Óbvio, você vai fazer uma ação cultural, você precisa de um data show, você precisa de um espaço físico, você precisa de banners, porta-banners. Então, a gente criou na UFRJ equipe computador, né, uma central de apoio a evento com uma lista de equipamentos para qualquer ação de extensão dentro da universidade, mas que beneficia muito as ações, né, cultural. Ou seja, ao invés de uma ação de extensão alugar um data show, né, ela pega no banco a central de apoio, né, da Pró-Reitoria de Extensão, né, da UFRJ. A gente economizou muito recurso com essa prática, né? Uma outra prática que é muito interessante é um núcleo de apoio à produção cultural, né, dentro da UFRJ, que ela presta orientação, consultoria gratuita para a elaboração de projetos, produção executiva, captação de recursos, prestação de contas, que é um campo também que faz muitas vezes com que a cultura trave, né? Prestar conta, elaborar um projeto para um edital, né? Então, esse núcleo de apoio, ele faz uma assessoria gratuita, remota e presencial, né? A maior parte é remota. Veja só o uso da mediação tecnológica para a gente fazer o que a gente pode fazer de forma remota também, né? Então, é uma consultoria remota para a elaboração de projetos culturais. A gente também faz na Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, uma consultoria para toda e qualquer ação de extensão sobre a curricularização, remota também. Então, a gente tem um plantão da Pró-Reitoria de Extensão, né? A cada mês a gente tem umas 6 datas e horários em que tem um clique permanente que qualquer pessoa da universidade clica lá, tem uma pessoinha de carne viva, né, para, né, ao vivo ali, para tirar as dúvidas sobre curricularização, sobre relatório, sobre acreditação de extensão, sobre, pode uma ação de uma liga, uma atlética pode se cadastrar como uma ação de extensão? Não, mas ela pode ter uma ação, ou uma empresa júnior, né? Ela pode ter uma ação de extensão dentro da liga, dentro da empresa júnior, que pode ser cadastrada como ação de extensão. Então, é o lugar que a gente tira todas as dúvidas da nossa comunidade, né, acadêmica, né? Bem, deixa eu passar aqui para a gente ir direto para as discussões aqui no final, mais sobre a questão da comunicação, né? Estou passando aqui rápido, porque é muito assunto, muitos exemplos que eu ia trazer aqui no campo da inovação cidadã, mas não é o caso aqui, né? Então, a gente também tem trabalhado muito com essa questão, né, da mediação tecnológica nas ações de extensão. Então, uma alfabetização para a cultura digital, né, para as mídias, tecnologias, dados, né? Estamos começando a fazer uma discussão sobre o uso ético da inteligência artificial, estamos começando a fazer uma discussão do quanto, né, que essa mediação tecnológica ela tem que ser qualificada para ela, de fato, responder às diretrizes da extensão, o princípio dialógico da troca, o princípio da participação, né, o princípio da troca de saberes. Então, como qualificar a mediação
tecnológica. Então, a gente não refuta, né, as tecnologias, o ambiente remoto. O nosso Conselho de Extensão Universitária, inclusive, ele aprovou, né, cursos de extensão integralmente remotos. Obviamente que a maioria das ações de extensão na UFRJ, né, principalmente, né, os projetos e os programas, eles são, né, o 100% ou 90% presenciais, né? Mas a gente abriu, por exemplo, um percentual para a ação de extensão poder ser realizada remotamente, uma reunião de planejamento, uma formação, e os cursos de extensão na UFRJ, eles podem ser 100% remotos, né? Então, isso foi um avanço e foi digamos assim, foi uma discussão bem profunda que a gente fez durante a pandemia, né? E aí, vamos lá, eu vou passar aqui direto para a discussão da comunicação, porque tinha toda uma parte aqui nessa apresentação, né, que era sobre inovação pública, né? Então, a gente também tem trazido muito para pensar a questão da mediação tecnológica, as ferramentas de gestão, né? Que tipo de ferramenta de gestão ajuda as ações de extensão a encararem, né, a construírem a sua estratégia, né, de comunicação, né, ou de gestão, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, da nossa extensão relativos à comunicação. Quando eu cheguei na Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, a gente não tinha um setor de extensão, né? Então, a gente criou do zero. Hoje a gente tem quase, né, são 32 mil seguidores, né? E a gente discutiu muito que comunicação que a gente queria fazer no nosso Instagram, nas nossas redes. Eu discuti muito sobre a linguagem da comunicação institucional, né? Eu acho que a linguagem de comunicação institucional padrão, hoje, ela tem pouca adesão do nosso público estudantil, ela conversa com poucos, né? Então, aquela comunicação mais institucionalizada, mais formal, que é importante, né? A gente manter, obviamente, né, uma parte da nossa comunicação, ela e tem que ter aquela cara institucional, mas a gente pode ousar e ter uma comunicação mais próxima, né, da realidade das próprias redes sociais, né? Então, uma das principais coisas que nós fizemos foi pensar um design colorido, né? Foi incorporar vídeos, foi fazer a cobertura colaborativa dos eventos em que os próprios estudantes mandam, né, imagens, vídeos sobre o que eles estão participando, né? Eu até brinco, né? Quando as pessoas dizem o Instagram da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ não tem cara institucional. Fala, puxa, muito obrigado, porque é exatamente isso que a gente queria como horizonte, criar uma comunicação mais dinâmica, criar uma comunicação mais próxima dos nossos estudantes. Claro, a nossa comunicação não fala só para o estudante, fala para o professor, né? Fala para os técnicos administrativos, né? Mas a gente acha que o nosso público mais importante é o coordenador, né, da ação de extensão, né? E a gente faz uma comunicação pensando nele e o estudante, que tem que fazer 10% do currículo dele em ação de extensão, né? Então, a gente criou o Instagram, o YouTube, na época o Twitter, que agora é o X, né? Pensando no Facebook, porque tem pessoas que não migraram para o Instagram, né? Então, nós diversificamos, né? Mudamos o nosso site também para ficar com uma cara também menos institucional, mais colorida. Aqui tem o plantão de extensão, plantão de atendimento da extensão que eu falei para vocês, que foi incrível, uma experiência de mediação mediada tecnologicamente, de plantão, que deu muito certo. Hoje, vários pró-reitorias estão fazendo a mesma coisa, né? A gente tem um link permanente no nosso Instagram, nas nossas redes, no nosso site, em que a pessoa clica, nesses dias aqui, nesse horário, ela encontra uma pessoa para tirar, para conversar, né? Isso é uma ação de comunicação, gente, que tem um efeito, assim, extraordinário. Para além dos e-mails, para além do ticket, para além daquela mensagem no Zap, né? A pessoa entrar num ambiente, conversar com alguém, tirar suas dúvidas, é uma revolução ainda na comunicação das universidades, né? Porque a nossa comunicação ainda é muito travada, às vezes muito pouco fluida, né? Manda um e-mail, aí você responde com um documento gigantesco, né? Então,
a gente, né, criou essa relação, né, direta, usando as tecnologias, usando, né, uma plataforma, né, de conversa ao vivo, que eu vou dizer para vocês, foi uma das coisas mais importantes que a gente fez em termos de comunicação para a nossa comunidade interna, né? Foi muito legal. Né? Agora a gente está trabalhando lá na UFRJ no portal da extensão, por quê? Como eu falei em termos de comunicação, a maioria das universidades, as ações de extensão estão dentro do SIGA, da intranet, elas não são visíveis para as pessoas de fora, né? Então, o portal da extensão, né, é esse lugar onde a gente tem os cursos todos, né, as ações, os eventos, o que está acontecendo, né, naquele dia, naquele mês dentro da nossa universidade. Né? Todas as ações de extensão da UFRJ em um só lugar e mais, com um acesso público. Qualquer pessoa da cidade pode entrar lá e achar um curso para fazer de extensão, e achar uma ação que tem a ver, né, com a sua necessidade. Outra ação de comunicação que nós criamos, que foi muito impactante, foi a mala direta de e-mails, né? Então, eu estou falando aqui de plataforma, eu estou falando de portal, eu estou falando de rede social, eu estou falando de mala direta de e-mail, né? Que nós fomos construindo a cada evento, né? Até chegar a esses 60 mil inscritos, né? Mas que também tem, né, uma eficácia muito grande, né? Porque a pessoa que assina a sua mala direta, ela está disposta a participar das suas ações de extensão, a interagir, né? Então, também foi muito importante. Lista de transmissão no WhatsApp, no Telegram, nós criamos listas de transmissão, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? São aquelas listas onde a gente manda as principais notícias da extensão. Então, né, a gente tem um número bastante grande de pessoas que se inscreveram nas listas de extensão, nas listas de WhatsApp, que cabe, eu acho que até 500 pessoas cada uma, né? Nós criamos várias, 3, 4 listas de transmissão no WhatsApp para contar o que nós estamos fazendo, para divulgar o que nós estamos fazendo, no Telegram também, ou seja, a pessoa entra pelo WhatsApp, entra pelo Telegram, entra na rede social, ou seja, a gente cercar as pessoas, né, com todas as mídias, que a gente acha que apostar numa mídia só, hoje, não é eficaz, né? Então, de fato, a gente tem que trabalhar com várias mídias, porque as pessoas são muito singulares e elas preferem muitas vezes. Tem gente que prefere receber as informações numa newsletter, né, por e-mail, né? Então, a gente tem trabalhado com essas multimídias, né? Podcast, newsletter, né? Enfim, né? Eu acho que isso tudo, né? Essa diversificação, é óbvio que você tem que construir uma equipe para isso, né? Ela é fundamental. Então, durante a pandemia, né, a gente desenvolveu muito as nossas ferramentas e as nossas funcionalidades nesse mundo virtual, híbrido. Por exemplo, toda e qualquer ação de extensão que a gente faz hoje na UFRJ, ela é sempre transmitida, sempre. Então, ela é presencial, mas a gente entende que aquele conteúdo maravilhoso que está sendo discutido ali no presencial, ele pode ser absorvido pelas pessoas numa relação virtual no YouTube, né? Então, muitas vezes, a nossa ação presencial de extensão, ela funciona, né, como horas de extensão, na participação do estudante ali, na presencialidade, no corpo a corpo, mas ela funciona também como curso de extensão para quem está no remoto, para quem está no YouTube. Ou seja, a mesma ação presencial, ela funciona, né, para incluir mais gente do que as pessoas que só podem estar ou que só estão no presencial. Isso também é uma coisa que eu acho que foi assim, uma diretriz que nós tomamos e que a gente tenta levar a ferro e fogo. Toda e qualquer ação de extensão, a gente tenta dar esse caráter presencial, né, e remoto. É claro que nem sempre é possível, né, gente? Tem ação que não tem jeito, é só na presencialidade mesmo, né? A gente tem também que respeitar os limites e a decisão do coordenador, né? O coordenador da ação de extensão que diz, não, eu quero estar aqui, né, imerso com essas pessoas, nessa ação presencial, né? Então tem algumas ações, né, principalmente ações de campo, rurais, né, que não cabe essa virtualização. Mas eu diria que uma boa parte das nossas ações de extensão, elas permitem essa relação, né, essa amplificação, essa ampliação, né? E a gente tem que cuidar para que a qualidade dessa participação dessas pessoas, seja no YouTube, seja através do chat, seja através de uma
muitas vezes, uma atividade que eles vão fazer depois que eles participaram daquela ação remota, né? Então, a ação não vai se esgotar no remoto, né? Depois a gente pede para ela fazer um relatório, uma resenha, trazer as suas impressões, trazer a sua contribuição, ou seja, né, realmente estimular a participação e a troca, né, adiante. Então, aqui são alguns exemplozinhos, né, do que a gente criou durante a pandemia. A gente criou esse Festival do Conhecimento, que era todo remoto durante a pandemia, né? Ele foi assim, muito importante para a gente desenvolver a nossa expertise no remoto, transmissão, as lives. Então, a gente ficou com uma quilometragem durante a pandemia muito grande, né, de experiências no remoto. E a gente tinha obrigação de qualificar essa participação. Não era só, estou vendo, não. Como é que a gente pensava na questão de assegurar, né, e saber que as pessoas estavam presentes ali, né, que elas tinham que dar um feedback sobre o que elas estavam vendo, um feedback sobre o que elas estavam ouvindo, para a gente criar um segundo nível, né, de participação, né, mesmo nesses espaços remotos. Então, aqui foi o nosso laboratório, né, da mediação tecnológica dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí nós inventamos muitas coisas que a gente está usando agora, pós-pandemia, né? Cobertura colaborativa de eventos, muito legal. Então, a gente vai fazer uma ação, um festival, né, um encontro. Todo mundo que se inscreve para participar pode se inscrever também, né, como um agente de comunicação extensionista. Ele pode fazer a cobertura colaborativa. E a gente conversa com esses estudantes que se inscrevem para isso, fala para eles sobre o que é uma boa cobertura, né, de um evento, falas, pequenos vídeos onde as pessoas, né, resumem o que está acontecendo. Depois de uma palestra, vai falar com o professor e pede para ele resume o que você trouxe, né, nesse debate, e aí grava o vídeo e posta nas suas redes, marca a gente dá, né, a gente compartilha nos stories, compartilha no feed se está um conteúdo muito bom. Então, veja só, são maneiras e formas da gente envolver o nosso extensionista, né, numa ação comunicacional, que é dialógica. Ele não está ali só vendo, né? Ele está participando e está produzindo conteúdo a partir do que ele está vendo e ouvindo. Quando uma pessoa produz um conteúdo a partir do que ela está vendo e ouvindo, de fato, a gente vai, né, saber se ela absorveu, compreendeu, né, se apropriou daquele conhecimento, né? Então, é muito legal, porque a cobertura colaborativa de eventos ela é um lugar de apropriação do conhecimento, muito forte. Mesmo, né, o estudante, né, justamente vai produzir aquele conteúdo, né, para as próprias redes, seja da pró-reitoria, seja as redes do evento. Então, também é uma maneira da gente trabalhar com a mediação muito interessante de qualificar essa participação, os alunos adoram, né? Bom, é claro, né, para além de todas essas experiências, estratégias, né, a gente tem cada vez se preocupado mais, né, com essa visibilidade das ações de extensão fora da universidade. Os grandes veículos têm interesse nas ações de extensão? Têm, desde que elas sejam apresentadas de uma forma interessante, né? Então, a gente contratou uma assessoria, né, de imprensa na pró-reitoria de extensão para trabalhar as ações de extensão como pautas para os grandes veículos, né? Aqui, olha aqui, esse que saiu no G1, projeto da UFRJ dá chance de ressocialização pelo aprendizado. São histórias incríveis, histórias de vida, né? Projetos que estão mudando a vida das pessoas. A extensão, ela tem essa coisa maravilhosa, que ela muda a vida das pessoas, né? Então, o que a gente faz junto com a nossa assessoria de imprensa? É buscar nas ações de extensão aquelas que trazem de maneira muito explícita esse impacto social, né? Esse impacto na vida de pessoas, né? Então, agora há pouco tempo a gente também conseguimos uma matéria muito boa sobre esse curso que foi feito lá pela Escola de Serviço Social na UFRJ de formação
dos membros de conselhos tutelares, né? 200 conselheiros tutelares foram formados na UFRJ e vão impactar na vida de adolescentes, de famílias, né? Então, eu sei que todos vocês, né, todos nós, nas nossas instituições, temos projetos de extensão maravilhosos, mas muitas vezes a gente não está trabalhando a própria ação de extensão para virar uma pauta nacional, uma pauta regional, uma pauta para aquela mídia da cidade, né? Eu sei que não é fácil, né? É um trabalho que, por exemplo, né, geralmente quem consegue, né, pautar essas matérias são jornalistas mais experientes, jornalistas que já estão, né, que já têm um conhecimento desses veículos há algum tempo, né? Então, né, mas a gente colocou como algo assim, como algo decisivo para a gente posicionar a extensão universitária, né? E para a gente dar visibilidade para a extensão universitária, essas matérias, né, que o jornalista vai formatar para entregar, para propor para essas pautas para fora da universidade, né? Isso eu acho que é um trabalho de difusão científica, de popularização da ciência, né, de posicionamento da nossa extensão, que é muito, muito importante, né? Aí vocês já, puxa, mas como eu não tenho assessor de imprensa? Às vezes, né, você pode começar a construir essas histórias, né, a partir do próprio setor de comunicação, né, da pró-reitoria, cria uma mala direta com jornalistas, enfim, tem maneiras de a gente pensar essa comunicação que não simplesmente você contratar, que é o mais eficaz, um assessor de imprensa, que só vai fazer isso. Então, hoje, né, então, essa extensão na mídia aqui que a gente tem frequentemente matérias que saem, né, nos veículos de maior circulação aqui no Rio de Janeiro, graças a esse trabalho, que é um trabalho, né, permanente, ó, várias coisas, Brasil de Fato, Ciência e Tecnologia, Agência Brasil, né? A gente está o tempo inteiro, digamos assim, alimentando com pautas interessantes, né? Esses veículos, né? Também, até essa coisa até em outros estados, né? Nas redes sociais. E aí a gente fez uma conta, né? Quando a gente fala de mídia espontânea, né? Não é espontânea total, né? Porque as pautas são apresentadas, né? O quanto custaria para a gente fazer publicidade nesses veículos, né? São milhões, a gente jamais teria esse recurso né, para publicar uma matéria paga, uma publicidade da UFRJ nesses jornais. Mas o que a gente tem conseguido nessas inserções, né, ela tem um valor, não só um valor simbólico, como um valor real, né? Em relação a se fosse uma publicidade. Bom, gente, eu acho que eu queria começar com essas questões, né, e abrir aqui para a gente começar a conversar, né. Eu comecei com a questão da cultura, vim para a questão mais da comunicação, e aí, de acordo com o que vocês entenderem que é o mais interessante, a gente pode avançar aí. Tem mais coisas sobre comunicação, né, porque a gente fez a pesquisa, né, o censo da comunicação, a gente fez uma pesquisa chamada Censo da Comunicação nas instituições, né? E nós vimos que ainda a comunicação ela não é vista de forma estruturante, a comunicação não é vista como algo estruturante do campo extensionista, a gente acha que é estruturante, né? A comunicação ainda ela é subestimada, como se só o fato de a gente ter ações maravilhosas, isso tudo já fosse resolver a nossa relação com a sociedade. Não resolve, a sociedade não sabe o que a gente está fazendo, tem dificuldade de chegar na ação de extensão, né? Então, assim, a gente tem entendido que a comunicação ela não é só uma ferramenta, ela é estruturante. Ainda mais se a gente for pensar as discussões hoje em termos de rede social, disputa política, a disputa de valores, tudo isso hoje passa pela comunicação, né? Então, as nossas ações de comunicação, elas estão disputando valores na sociedade, né? Então, é isso, quando a gente faz uma ação de extensão, né, enfim, como essa, de formação de conselheiro tutelar, caramba, a gente está disputando os valores desses conselheiros tutelares, né, democráticos, a gente está disputando uma visão de mundo, né? Então, assim, a gente tem entendido cada vez mais que a comunicação não é uma cereja do bolo, não é uma coisa
instrumental, a parte, agora eu vou fazer a comunicação da extensão. Não. Então, uma das propostas que a gente levou até para o último fórum foi que a gente incorpore, quando a ação de extensão for registrar a sua ação, né? Todo mundo registra, né, a ação de extensão, a nossa ideia é começar a pedir um plano de mídia e de difusão. Como é que a sua ação vai se divulgar? Para as pessoas tomarem consciência de que a ação sozinha, mesmo sendo linda, maravilhosa, talvez não chegue no público externo, talvez não chegue no público que ela quer alcançar, talvez não chegue ou poderia chegar muito mais, né? Ter um impacto muito maior se ela tivesse um plano de comunicação, se ela pensasse como divulgar, se alguém daquela ação de extensão parasse para pensar a comunicação daquela ação, né? Então, como é que a gente pode melhorar isso? Fazendo oficinas de comunicação para os proponentes das ações de extensão, não é isso? Incentivando para que as equipes das ações de extensão tenham um bolsista dedicado à comunicação das redes sociais, das mídias, para pensar a comunicação da ação e, obviamente, incluindo a comunicação como um setor das nossas pró-reitorias, um setor, né, mais estruturado. Eu sei que não é a realidade, a gente tem dificuldades, tem precariedade, mas não tem nenhum jornalista, mas não sei, mas eu acho que a gente tem que encarar, gente, a comunicação como uma prioridade, né? Então é isso, a gente pode abrir para conversar mais. Ótimo, obrigada, professora Ivana, pela apresentação, né, pelo diálogo aberto aqui com o grupo, com o nosso coletivo. Vários pontos, né, nós ficamos trocando algumas mensagens aqui já, né, muitas inquietações já surgiu aqui na equipe da PROEC, muito bom ver a movimentação, né, quando a fala já nos provoca mesmo a refletir, né, sobre vários pontos aqui. Bom, eu queria fazer a abertura para o público aqui de inscrições, né, se tem contribuições, perguntas aqui para a professora Ivana. Se tiverem, né, penso que a gente pode fazer a inscrição tanto aqui pelo chat quanto levantar. A gente não está em muitos, acho que dá para ser levantando a mão aqui no próprio Meet. Senão a gente faz o controle aqui pelo chat também. Então já temos a primeira inscrição aqui do Rony, acho que vou abrir para ele, enquanto isso os demais, né, vão pensando aí nas perguntas para a professora. Diga, Rony. Bom, professora Ivana, primeiramente, parabenizar, né, pela sua apresentação. Eu acho que é muito legal para a gente, nós como uma universidade que tem só 15 anos, né, e vocês com toda a expertise aí de uma universidade mais do que centenária, né, trazendo para a gente o que está dando certo para vocês. Né? Obviamente que nós estamos inseridos numa realidade bastante diferente, né? Então, o que eu queria pedir para a senhora era uma dica do que eu dirijo atualmente a cultura aqui na universidade, né? O que nós poderíamos pensar, né, tendo em vista que nós temos... eu vi que a senhora comentou também que vocês fizeram um trabalho com 50 pontos de cultura no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, por si só, é uma maravilha quando a gente fala em cultura. Mas, assim, em se tratando de uma universidade nova, em se tratando de uma universidade... nos locais que nós estamos inseridos, né? Nós somos multicamp e nós temos 6 campi, praticamente quase todos eles muito próximos da fronteira do Brasil, né? Com a Argentina, até mesmo com o Paraguai. Longe do litoral e longe das capitais. Né? Qual é a dica que tu poderia nos dar no sentido de a gente conseguir... claro, falasse muito na questão da comunicação, que eu acho extremamente importante, mas em termos culturais, que formas nós poderíamos utilizar para nos aproximar mais, sobretudo, das comunidades, né? Porque eu acho que muitas vezes nós fazemos um trabalho muito endógeno, né? Que é para o nosso estudante, para o técnico, né? Para o docente, mas que a gente, por vezes, tem dificuldade de chegar na comunidade. Qual é a dica que tu nos daria que a gente poderia buscar um processo de aproximação mais efetivo com as comunidades?
Rony, assim, ótima pergunta, porque, na verdade, essa ação que a gente fez da UFRJ na Cultura, ela foi com a Secretaria Municipal de Cultura, foram com os equipamentos culturais. Porque muitas vezes, para você ver, mesmo no Rio de Janeiro, aqui, né, na cidade, enfim, de grande porte, a gente tinha equipamentos culturais subutilizados, fechados, sem uso. Então, o que a gente fez? A gente fez essa ação da UFRJ na Cultura para os professores, os técnicos, os estudantes passassem a atuar naquele equipamento cultural. Então, às vezes, fazer programação para o território, para a comunidade, para que eles pudessem chegar nesses equipamentos, né? Divulgar o equipamento cultural. Né? Isso foi um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Cultura. Mas, talvez, eu acho, se aproximar da comunidade, assim, as duas vias, né? Como é que chega no território, que eu acho que é o mapa também de quem já faz cultura aí, né? Quais são os grupos que são produtores de cultura aí, que eu digo, tem desde, né, como eu falei, às vezes é um grupo de hip hop, às vezes pode ser um grupo, enfim, quilombola, que tem ação, né, tem festa, às vezes pode ser, enfim, grupos de teatro amador, e o que eles precisam de apoio, né, dos nossos estudantes. Então, o que a gente tem feito muito aqui também, muitas vezes também a gente conversa com esses parceiros da cidade, que fazem uma ação cultural, territorial, né, e a gente pensa, que tipo de interação você precisa ou você quer da nossa universidade? Muitos deles querem um espaço físico para fazer uma ação cultural, um teatro, né, um auditório. Muitos deles, muitas vezes, querem um apoio para fazer uma edição de vídeo. Alguns deles querem um apoio na organização de um evento. Então, veja, né, você pode também se aproximar, não só com o que a gente pode levar já pronto, digamos, a nossa ação, mas mapeando que esses grupos... Eu tenho certeza, se vocês fizessem uma chamada, né? Uma chamada para os grupos culturais da cidade virem conhecer a extensão universitária, né? Só nessa conversa já daria para mapear muita coisa que vocês podem trocar. Tem uma ação de extensão da universidade que ela já resolve o problema de um grupo cultural, né? Resolve um problema que eu digo apoia, ajuda, e aí vai criando essa troca. Então, eu acho que desde a relação com as secretarias municipais de cultura e outras de ciência e tecnologia, quanto, né, com a base, como você falou, né, a aproximação com a comunidade, porque a hora que você oferece, uma vez eu fiz um edital de ocupação, gente, era o Pontão de Cultura Digital, que eu sou coordenadora aqui no Rio. Eu fiz o edital de ocupação de uma sala de, sei lá, acho que tem uns 50 metros da sala, mas ela tinha internet, ela tinha, na época, telefone. Pareceram 100 grupos, mais ou menos, querendo ocupar a sala, porque eles queriam fazer produção de eventos, não tinha um lugar. Então, veja, às vezes a gente já tem uma infraestrutura instalada na nossa universidade que a gente não percebe que ela é vital, né, para outros grupos culturais da cidade. Então, talvez esse Tinder aí, né, esse net do que a universidade tem, o que os grupos e as ações de cultura da cidade querem ou precisam, possa ser um bom começo. Obrigada. E acho que o Douglas Vargas está inscrito. Boa tarde, tudo bem? Eu sou da cidade de Alegrete, sou graduado em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal Campus Alegrete. E a minha pergunta é uma curiosidade: como é que a gente pode ampliar a diversidade cultural, esse movimento, né, com a educação? Não sei se eu entendi bem. Como é que pode ampliar a diversidade cultural? Não, ampliar a diversidade cultural, o movimento, né, cultural, tecnológico. Sim. Desenvolvendo, né, a educação, ampliando, Sim, né, habilidades e tudo mais. Você diz a formação para a cultura, né? Isso, a formação do currículo do aluno, isso. Sim, isso eu acho maravilhoso, né? Não, de fato, eu acho que a gente está num momento... Por isso que eu falei muito de cultura de base comunitária, né? Porque, enfim,
A cultura mais, como eu digo, mais tradicional, teatro, cinema, a gente já tem mais ou menos incorporado aí nos nossos, né, nos nossos currículos. Mesmo essa precisaria incorporar ainda mais nos currículos, né? Mas a cultura de base comunitária, né, de fato, eu acho que é incluindo os grupos, aproximando esses grupos da vida acadêmica, né? Então, da mesma maneira que quando a gente faz ação, quando a gente faz eventos, a gente procura muito as ações culturais da própria cidade para convidar para participar, o Jongo da Serrinha, os grupos, eles vêm para dentro da universidade, que também é uma coisa muito legal. Mas, em termos de formação, eu acho que já é o momento da gente tentar incluir nos nossos currículos, né, os direitos culturais, as pessoas entenderem que cultura é um direito, as pessoas entenderem o que é essa cultura de base comunitária. Eu acho que começar a incluir nos currículos, né? E aí de maneira transversal, pode ser curso na área técnica, na área mais dura, não só nas ciências humanas, né? Então, de fato, né, eu acho que essa questão da formar para a cultura é cada vez mais necessário, e incluir a diversidade cultural nas nossas práticas culturais e extensionistas dentro da universidade, né? Que eu acho que isso fortalece demais, isso que você está chamando, né? Da própria diversidade cultural. Eles sentirem que eles têm um espaço, né? Dentro das universidades, no próprio, fazem parte como tema, como questões dos currículos, né? Mas isso é bem lento, gente, em todas as universidades. Não sei se vocês têm aí, né? A gente tem aqui nas universidades, né, as superintendências. A gente tem uma superintendência aqui na UFRJ que é de saberes tradicionais. Muito legal. Super transversal, ela está dentro do Fórum de Ciência e Cultura, para trazer e aproximar essa produção cultural tradicional da universidade. Mais uma inscrição aqui, a Priscila. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, colegas. Ivana, como é a equipe de vocês aí, né? A gente sabe que, apesar de... Eu estou imaginando, com tudo que você falou, que a equipe deve ser muito robusta, porque as ações de vocês, né, passaram isso para mim. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é a equipe, como é que é a expertise dessa equipe. A de comunicação? Da pró-reitoria da UFRJ, a tá. comunicação também, por favor. Não, a nossa equipe, a UFRJ é tudo grande, né, gente? A gente tem grandes problemas também. Os nossos problemas são tudo grandes também, né? Quando acontece é muito grande. Mas, enfim, é uma universidade grande, com 80 mil estudantes, né? Então, a Pró-Reitoria de Extensão, hoje, nós temos 40 servidores, né? Dentro desses são 3 superintendências, a superintendência de formação acadêmica, a superintendência de articulação e integração, que faz todos os grandes eventos da universidade, né? E a administrativa, né? E quando eu cheguei, como eu falei, a gente não... Eu cheguei há 4 anos, eu estou na segunda gestão já como pró-reitora, 5 anos e meio, quando eu cheguei não tinha setor de comunicação, eu falei, mas gente, como é que pode? Não tem um setor de comunicação. Criei um setor de comunicação com 3 servidores que já estavam lá, né? Uma designer, uma produtora cultural que veio do jornalismo, mais um fotógrafo, 3, né? E a gente também trabalha muito, né? A gente também criou um projeto de extensão, uma ação de extensão, que a gente também tem bolsa, obviamente, né, para os estudantes, mas também quando a gente faz grandes eventos, a gente faz chamada para os estudantes, essas coberturas colaborativas, eles trabalham como extensionistas, porque eles vão fazer a comunicação para fora, eles vão interagir com o público externo, né? Então a gente tem uma parte das ações, né, de comunicação, desses grandes eventos que a gente faz, que é com os meninos que vêm para fazer essas ações pontuais, né? Mas, enfim, não é não é um grupo muito grande, né? Bolsistas são os 5 bolsistas, né? E aí a gente tem que, enfim, né? O pessoal reclama que trabalha muito. Ótimo, muito bom. Mas dá conta. Temos ali agora o Saulo inscrito, Saulo Gomes. Olá, professora. Parabenizo pela fala e pelas atividades, e realmente são muitas atividades
com muito espaço para divulgação. Acho que isso que é realmente uma coisa muito importante. A minha pergunta é uma coisa um pouco mais de ordem prática, que é uma coisa que que aqui na universidade, eu sou do campus Realeza, que é no interior, no caso, do Paraná, é o campus aqui no sudoeste do Paraná. Algumas atividades que eu fiz, por exemplo, na realização de podcasts, por exemplo, Sim. Uma coisa que eu senti, não sei como é na UFRJ, mas daí pode falar sobre isso, é a questão de, por exemplo, um repositório institucional. Ou seja, para que os podcasts fossem colocados, eu acabei tendo que bancar um site para mim, para que eu colocasse ali para fazer isso. Por quê? Porque via universidade, eu não saberia dizer se teria, e se tivesse, como seria o trâmite para o servidor manter esses podcasts, esses arquivos. Então, todas as nossas atividades de extensão, por exemplo, pensando como é na UFRJ, o que você poderia sugerir para nós nessa ideia de como criar este repositório? Que trâmites fazer, ou como isso poderia ser, como você visualiza para viabilizar isso, essa disponibilização desses materiais, desses produtos de extensão. Obrigado. Gente, isso é um problemaço, né? Porque hoje a gente está usando um monte de rede corporativa, né? Google, Spotify, nossos dados estão todos pendurados, sendo usados pelas big techs para fazer, enfim, né? Nós estamos, de fato, num momento de transição muito importante que as universidades vão ter que pensar na sua autonomia digital, né? Então, você tem toda a razão, né? Assim, a maioria a gente usa o YouTube, né, por exemplo, para transmitir as nossas ações, né? É isso, é uma empresa privada que o dia que resolver descontinuar, faz o quê? Com toda a produção, né, que está pendurada no Facebook, no Instagram. Então, isso é um problema sério, né? Então, assim, aos poucos, eu acho que as universidades estão se dando conta que elas vão ter que ter essa nuvem, né, para arquivar, né, dados, no caso do podcast, a gente tem a rádio da UFRJ, né, que aí ela tem o seu espaço na nuvem, né, então a gente faz os podcasts, elas veiculam lá, mas eles botavam também uma parte no Spotify, que é meio assim, aquela pessoa que chega no Spotify e vai ouvir aquilo, né, também, né? Então, assim, eu acho que esse é um problema, tem que pensar mesmo em repositórios públicos, em que a própria universidade tem autonomia total, né? A gente usa muito a RNP também, a rede, né? A RNP para fazer as transmissões hoje em dia, né? Em vez de usar o Google Meet ou o Gmail, né, ou o Zoom, a gente tem usado cada vez mais as plataformas públicas e gratuitas. Não sei se vocês usam a RNP, ela é meio chata ali no início para você começar a usar, mas assim, só se acostumar, de eficácia total, os nossos dados vão estar dentro de uma empresa pública, né, resguardados, né? Mas isso é a política de dados hoje das instituições de ensino superior, é um problema, gente, que a gente tem que encarar, né? Não sei se eu te respondi. Sim, obrigado. Por enquanto não vejo mais inscritos aqui. Acho que eu vou aproveitar para... não, o Ademir está inscrito, beleza. Diga, Ademir. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação, professora, ouvir a sua reflexão, professora Ivana. E eu me arrisco aqui a pensar um pouco também sobre o nosso trabalho, né? Onde nós estamos, na instituição que nós estamos. Porque quando nós olhamos para a peculiaridade da instituição que nós trabalhamos, acho que a gente tem uma tendência de olhar para como ela está estruturada. Mas eu queria resgatar o início da sua fala, da cultura enquanto essa dimensão transversal, uma dimensão que fala do modo de ser e de saber coletivo. E eu acho que isso é importante a gente resgatar, porque a professora citou vários exemplos sobre território, comunidades, grupos, e nós temos eu creio que assim, marcado também, na relação da instituição com o território, essa relação com os movimentos sociais, que são partícipes, né, inclusive no processo de constituir a universidade. Ela nesse território tem outros movimentos e organizações que vão para além disso, mas que todas elas têm também uma relação
com o mundo de trabalho, né? Inclusive o diagnóstico da nossa instituição, ele fala da presença da organização comunitária como, inclusive, um modo de ser dos sujeitos que vivem nesse território, que nessa organização comunitária também tem um modo de vida que vai para além do trabalho, de onde os sujeitos se encontram, de onde constituem cultura. Então, eu fiquei muito desafiado pela sua fala, nós pensarmos também aqui, enquanto instituição, até que ponto nós conseguimos dialogar com essas organizações em que os sujeitos produzem também um modo de ser, de saber, de fazer a leitura de mundo, e até que ponto essas organizações, a nossa instituição mesmo, não reproduz, de certa forma, alguns desses valores, né, que são forçados até pelo próprio modelo hegemônico, né, econômico. Eu digo isso porque é muito forte na nossa região a cultura do trabalho, de resultado, de produção, né, e principalmente uma caracterização que não tem grandes metrópoles, né? Uma ou outra cidade da área de abrangência, onde é o foco da atuação da universidade, tem cidades com uma característica urbana um pouco mais acentuada, né? Mais forte, de presença e concentração populacional, mas que na grande maioria são cidades, municípios de pequeno porte, há uma mescla de espaços de grandes produtores, mas também de pequenos produtores agrícolas, com concentração de fábricas para produção agroindustrial, e tudo, eu falo isso porque tudo isso também implica na vida desses sujeitos, e que também estão relacionados com uma cultura que é hegemônica do ponto de vista global, né? Esse local dele, ele tem uma interação com um movimento cultural que é global, de ser e estar da humanidade, com reflexos, inclusive, dos nossos tempos, né? Dos impactos de pandemia, de crise climática, de crise social, econômica. Enfim, eu fiquei provocado a pensar nesses aspectos, assim, até onde nós temos algumas questões que são específicas nossas, mas que muito tem diálogo, assim, com esse papel da universidade de dialogar com esse território, com esses espaços, e o que tem de marcante, de forte da presença dele, né? E o que é em comum entre nós e a experiência que a professora traz, porque é muito significativa a sua fala nesse sentido. E, assim, sem contar, né? Eu não me apresentei, mas eu trabalho na PROEC, né, na Pró-Reitoria de Extensão, mas, assim, sem contar que, de fato, né, nos provoca muito de questões também que precisamos estar sempre no radar, da onde nós precisamos ainda caminhar, de organização, de muito do que se faz, tem muitas experiências muito boas na UFPS, tem trabalho muito legal de extensão, de cultura, de produzir essa cultura, de difundir o conhecimento produzido, né, mas e de movimentos que buscam, sim, valorizar e dialogar com esse saber, com esse conhecimento que também é presente no território e que faz o território. Obrigado. Muito boa a tua fala. Professora, seu microfone fechou. Muito obrigada pela tua fala, tuas considerações, porque, de fato, eu acho que os movimentos sociais são grandes parceiros nossos na extensão, né? Nós temos, muitas vezes, muitos objetivos comuns, né? Toda a discussão de agroecologia hoje, a da sustentabilidade, então nós temos muitas ações que vão de encontro aos mesmos valores que esses movimentos. Por exemplo, aqui na UFRJ tem a JURA, que é a jornada, né, da reforma agrária, diretamente feita junto, um festival junto com o MST, a universidade e o movimento social juntos, fazendo, né, um festival, trazendo a discussão sobre segurança alimentar, trazendo a discussão sobre as formas de produção. Então, de fato, assim, eu acho que a extensão universitária ela está disputando modelo, né? Modelo econômico, modelo de, como você falou, de vida, né? Modos de ser e de estar, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a relação com os movimentos ela pode ser muito interessante, né, para a extensão. E falando em cultura, né, também, né, nas pequenas cidades, grandes, pequenas, a gente tem toda a cultura da festa, né? Por que não trazer a cultura da festa desses grupos para dentro da universidade, né? Quantas festas maravilhosas que a gente tem nas nossas cidades, né? E que nem sempre a universidade ou a própria extensão universitária
poderia estar participando, né, ou trazendo para dentro do campus universitário, ou estando lá presente com uma ação de extensão, né? Então, assim, eu vejo que é um tipo de articulação assim que é incrível, né? Porque assim, a extensão, eu acho que ela nasce dessa inquietação, justamente, né, em relação à produção do conhecimento, né, situado, né? E aí eu acho que essa relação com o movimento social, a cultura da festa, nas pequenas cidades, ela é algo que dá bom, né? E como eu falei, se a gente pensar no que esses grupos, esses movimentos precisam, que nós temos para trocar e para oferecer, dá muita cola, dá muita cola, coesão social. A gente tem muita ação aqui, por exemplo, de consultoria para os movimentos sociais, advocacia, isso, sei lá, um escritório do direito aqui na UFRJ, ele assessora o movimento social, sabe? Então, ele chega junto para assessorar, para apoiar, né, de maneira muito, muito intensa, muito direta, né? Então, eu acho que são formas da extensão, de fato, né, se articular de maneira mais orgânica, né, com essas ações, com esses movimentos, e você tem toda a razão. E aí a gente já está falando mesmo, né, que nós estamos aí, por isso que eu falei, comecei dizendo que a cultura disputa mundos e valores, e a extensão também, né? Ótimo. Mais algum inscrito? Senão eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também. Estou aqui esperando a minha vez. Fiquei bem curiosa ali, Ivana, né? Com vários aspectos, né? Mas a gente vem discutindo muito aqui isso, né? De como dar visibilidade às ações de extensão e cultura, né, em produtos, e a cultura eu acho que é um vetor, né, inclusive quando a gente conversa muito de como que a gente pode usar também essa integração maior, né, extensão e cultura dentro das ações que também não são especificamente da cultura. Mas aí você comentou sobre o plano de comunicação, né, que vocês estão estudando, aí essa questão do plano de comunicação dentro das ações, mas como que hoje vocês estão desenvolvendo, né? Assim, como que é o plano de comunicação? Como que a PROEC tem acesso às informações para poder formar essa ideia de uma rede, né? Tem acesso às informações para não ser as ações individualizadas, né? Como que vocês trabalham isso e como que vocês estão transitando, então, né, para esse plano de comunicação, já pensando na elaboração dos projetos, né? Pelo que eu entendi. Assim. Essa ideia do plano de mídia, de comunicação das ações, a gente não implantou agora, foi uma discussão que a gente fez até no Fórum Nacional, né, que é meio que assim, a cada proponente, cada ação de extensão, criar a cultura da comunicação, né? Criar a preocupação em que, para além da realização, ela vai ter que difundir, vai ter que, né, fazer o esforço para chegar em outros públicos, né? Então, basicamente, vai ser na hora do registro da ação, né? Então, quando ela for registrar a ação, né, a ideia é que ela proponha o seu plano de comunicação para que isso se torne algo orgânico daquela ação, né? Então, essa é a primeira coisa. E eu acho que você fez uma outra pergunta, que foi como é que a gente vai... Não, acho que essa era uma pergunta, né, assim, como que vocês têm feito hoje, né, assim, que essa é uma ideia para ser implementada, né, hoje, Isso. como é que vocês fazem essa ideia de uma rede, né, assim, como que vocês divulgam, Isso. como vocês não tem no projeto e como que estão a PROEC isso. das atividades. Então, o que a gente fez? A gente criou esse portal da extensão, e aí a nossa comunicação, ela tem um formulário, né, que se a ação de extensão quer que a gente faça a divulgação no nosso Instagram, nas nossas redes, na nossa mala de 30 mil, né, nossa newsletter, ela preenche um formuláriozinho e manda para a gente, olha, minha ação vai começar tal evento, curso, né? Então a gente criou os padrões, os templates no site, as pessoas entram lá e pedem que a gente divulgue. Então a gente criou um fluxo hoje, né, de solicitações de divulgação das ações de extensão. Então, a gente tem essa preocupação, a nossa comunicação institucional não é só para divulgar o que eu estou fazendo, eu fui no For ProEx, a pró-reitora foi não sei aonde. Claro que isso também faz parte da nossa comunicação institucional, é importante, né? Mas é a divulgação das próprias ações de extensão. E isso, a gente também chegou nessa conclusão muito rapidamente, né? Que a gente precisava dar visibilidade para as ações de extensão individualmente. E aí, elas entram solicitando divulgação, e, por exemplo, hoje a gente colocou um formulário que elas entram para solicitar a divulgação do assessor de imprensa também. Então, se a pessoa tem uma ação que ela diz, cara, essa ação, ela tem
possibilidade de ultrapassar a nossa comunidade acadêmica e interessar um jornal da cidade, ela tem uma vocação para um serviço público, ela vai interessar mais gente, aí a gente coloca o nosso assessor de imprensa para divulgar para fora, né? Então, a gente tem essas duas formas, né? Então, meio que colocar a estrutura da PROEC, no caso de vocês, né, para divulgar as ações de extensão. Aí a gente faz essa a nossa newsletter, todo mês a gente divulga um monte de ação bacana, ações que estão com cursos que estão estão abertos, ações. Então, a gente é meio que o divulgador, né, das nossas próprias ações. A gente funciona numa primeira instância como os primeiros divulgadores das nossas ações, né, porque eles não têm, justamente porque eles não têm o seu plano de comunicação ainda, porque eles ainda têm uma comunicação muito ainda frágil, né? Então, assim, eu sei, isso dá trabalho, né, gente? Que aí a gente... mas isso foi uma coisa que eu orientei quando a gente criou o setor de comunicação. A gente vai se autodivulgar, claro, que nós estamos fazendo, o próximo edital, o próximo encontro, os seminários, mas a gente precisa divulgar as nossas ações de extensão. Elas são a nossa base, né? Não tem pró-reitoria de extensão sem ação de extensão, né? Então, a gente botou essa visibilidade das ações de extensão também na prioridade. E isso fez um efeito grande, porque agora a gente é buscado para divulgar as ações, né? Dá trabalho? Dá. Mas também dá resultado. E as pessoas ficam muito felizes em ver a pró-reitoria divulgando as ações da comunidade, né? Então, isso é bem legal também. Dá um efeito muito bom. Muito legal as experiências aí, né? Tenho várias... Assim, a gente sai bem instigado, sabe, Ivana? Assim, é o objetivo, né? Assim, de mobilização mesmo, né? Eu vejo tanto aqui na PROEC quanto alguns colegas que muitos vão mandando, né, mensagem aqui em paralelo, né, enquanto você falava. Então, realmente, eu acho que tocou, né, a vários aqui. E é isso, o trabalho, né, acho que está explícito aí quando você mostra, né? Não parece, né, que dá trabalho, a gente vê que tem muito trabalho mesmo por trás, né? A equipe que a gente ficou curioso aqui, né, realmente, que a Priscila fez a pergunta, né, de quantas pessoas por trás ali. A gente vem trabalhando também no movimento dessa questão do protagonismo estudantil, né, também que você citou aí algumas iniciativas, né, se você pudesse, você comentou, acho que dos pontos de cultura, né, ali com foco estudantil, né, nessa proposta. Isso. Essa ideia ainda é uma ideia que está sendo discutida, porque, obviamente, né, os pontos de cultura são uma política pública, né, do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. Então, para a gente ter ponto de cultura universitário, tem que ter uma política pública que fosse para valorizar aquele estudante que produz cultura dentro da nossa universidade. Ele está ali, mas ele já é um produtor cultural. E a gente sabe, né, os grupos de teatro que tem, enfim, eles já fazem muita coisa bacana, muito legal, né? Então, a ideia seria essa valorização da ação cultural dos estudantes. Mas na comunicação também, a gente está começando a fazer uma experiência agora, que eu não sei se vai dar certo, mas vamos, né, que a gente vai tentar, que é o jovem, o influenciador extensionista. A gente ter aqueles meninos mais, né, virados, que já estão nas redes sociais, que já têm um número X de seguidores, para eles virem para fazer ações com a gente de divulgação, meio que embaixadores da extensão, né? Então, eles ajudarem a gente também a divulgar as nossas ações de extensão nas redes deles, né? Então, a gente está fazendo uma experiência com 5 ou 6, né? Mas eu não sei se vai dar, se vai ser... É uma experiência, porque a gente entende que hoje o nosso estudante, ele é um comunicador também, né? Ele já está na rede social, ele já pode se engajar na comunicação, né? Então, a nossa experiência de cobertura colaborativa, ela é muito bem sucedida. Foi uma experiência que a gente aprendeu com a Mídia Ninja. Todos os eventos que eles faziam, eles botavam os participantes do evento para serem os próprios divulgadores do evento, né? Então, para além de ter a comunicação que eles faziam, né, que é pensada, planejada, a pessoa que está ali, ela já está ali, ela está com o celular na mão, ela faz foto, ela pega um vídeo, eles fazem coberturas colaborativas maravilhosas no Brasil inteiro, esses eventos nacionais, né? Eles cadastram os colaboradores colaborativos, né? E obviamente, eles vão mandando tudo para
um grupo do Telegram, né? E eles pegam as melhores coisas e publicam. Ou seja, quem que vai ter uma equipe dessa? Nunca, né? Que a gente vai ter uma equipe gigantesca, nacional, em todos os lugares do Brasil. Aprendi com eles, nos grandes eventos eles fizeram isso, mas a gente pode fazer nos nossos também, né? Então, para além da nosso setor de comunicação, quando a gente faz o Festival do Conhecimento, a gente faz a chamada para a cobertura colaborativa. E é muito legal que eles se engajam. SIAC, Semana de Integração Acadêmica, né? Eles vão estar lá, cada um vai estar fazendo a sua apresentação. A gente não tem gente para fazer uma cobertura de cada apresentação, mas eles já estão lá. Aí eles fazem aquele pequeno conteúdo, dizem o que apresentaram, mandam para a gente pega os melhores e publica. Então, veja, às vezes são algumas práticas que a gente vai, né? Você não precisa de uma estrutura gigantesca, é uma prática de uma comunicação participativa, colaborativa, que ela engaja, né? Porque ela envolve o estudante, né? Então, assim, a gente passou a usar também muito na nossa comunicação, para além da comunicação institucional, a gente passou a usar meme, linguagem mais informal, humor. De vez em quando meu reitor pergunta, Ivana, isso aí não está exagerado? Né? Aí eu falei, não, mas eu digo, olha, essa publicação era para o estudante. Então, quando a gente faz uma publicação para o nosso estudante, a gente usa meme, a gente usa humor, eles adoram, eles engajam, né? Então, assim, claro, se eu vou fazer um comunicado sobre alguma coisa que envolve o coordenador, a gente faz uma coisa mais, né, mais institucional, etc. Mas a gente tem usado também multilinguagens, sabe? A linguagem institucional mais formal, a linguagem mais informal, meme, humor, isso também eu acho que é uma... Bom, eu venho da comunicação, sou apaixonado por comunicação, a gente adora fazer essas experiências de linguagem, né? Então, eu sempre brinco, né? Acaba de fazer um texto, a gente vai validar, eu digo, isso aí é para professor, para aluno, aí eu digo, olha, se é para professor e está usando meme, eles não vão entender nada. Muda aí. Mas, enfim, a gente tem trabalhado muito com essa diversidade de linguagem também, que é muito legal, né? Então, a gente entender isso, eu acho que também é bacana, né? Falar com muita gente diferente, né? E engajar os estudantes, que eles adoram, na comunicação. Muito bom, eles são os nativos digitais, né? Ali Exatamente, né? Então, eles inventam umas coisas lá na nossa comunicação engraçadíssimas. De vez em quando tem a Ana Inês, eu falei, Ana, você entendeu? Eu não entendi. Eu falei, não, mas tudo bem, é para estudante. Não, muito bom. Era isso que eu queria, né? Assim, um pouco dessas experiências de protagonismo estudantil, né? E você já trouxe outro exemplo aí bem, bem bacana que vocês estão testando. Vamos acompanhar para ver os resultados, né? Fiquei instigada aí. Bom, ver se eu tenho inscritos aqui. Acho que não tem mais ninguém inscrito. Bom, não temos mais inscrições até o momento. Se não temos mais inscrições, equipe da PROEC, mais alguém tem alguma consideração? Aproveita a oportunidade, ó. Professora Ivana, a agenda dela é dificílima de conseguir, né? Foi bem bom aí a gente ter conseguido ajustar essa data, né? Ficamos muito felizes mesmo com a sua presença aqui hoje à tarde. Né, saiba que acho que terá frutos, tá? Assim, não, a gente vai dando notícias depois, né, do que a gente conseguiu desenvolver. Façam um brainstorm aí da comunicação de vocês, que eu acho que dá para sair muita coisa bacana, né? E às vezes a gente pensa que, não, mas eu não tenho equipe, eu não tenho... Gente, eu comecei com 3 pessoas no setor de comunicação. Assim, você começa a fazer as ações e elas vão... A solução vai aparecendo ao longo do processo, né? Então, nem sempre uma superestrutura é o mais importante, né? Não, perfeito. Bom, pessoal, gostaria então de agradecer a presença da professora Ivana aqui conosco, a todos, né, que nos acompanharam aqui, e também, professora Ivana, esse encontro fica gravado, né, a gente disponibiliza no canal do YouTube, né, para os demais professores, né, alunos que não conseguiram participar, acompanhar aqui com a gente, e te mandaremos o link também, né, para que você possa divulgar também essa sua fala, essa experiência aqui conosco, né, então nossa gratidão aí, né, pela sua dedicação aqui à nossa universidade. Maravilha, obrigada. Vocês estavam lá, alguns de vocês foi no Fórum Nacional? O professor William estava no fórum. Assumiu lá a pró-reitoria, olha só, assumiu o fórum, a presidência do Fórum Nacional agora,
lá em Fortaleza, então vai ser mais trabalho. Eu acho que a gente vai pegar essas discussões e vai levar, que é muito bacana também, né? Quando a gente pode fazer essa discussão com mais instituições. E foi um prazer aqui a conversa com vocês. Contem comigo aí. Tá bom, obrigada então a todos, né? Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Divulgaremos em breve aí. Um abração a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.